Bom, meus queridos, na página cento e nada, que é isso? Quem disse cento? A página 9 para 10, né? Antes que eu inicie aqui, como nós tivemos então a aula passada por meio de vídeo, de uma gravação, que foi em outra turma, eu quero então pedir para que vocês possam, a gente não teve a oportunidade de interagir, né? Não teve nenhuma pergunta aí, inclusive poderia, né? Teve por via do WhatsApp, mas já que vocês não preferiram ou não atentaram para esse recurso aí, então por favor, se alguém lembra dos pontos que lembram, vocês podem então expor, a gente tenta aqui já acrescentar alguma coisa, tirar alguma dúvida e a gente parte então para a proposta de hoje. Nenhuma dúvida? Não é possível? 1h e pouco não teve nenhuma dúvida? Está tudo certo? Já? Que foi da questão sobre se Jesus, ele de fato usou ou não, né? Tá, inclusive o texto é Filipenses capítulo 2, que nós pegamos essa ideia, né? Então vamos ler o capítulo 2 de Filipenses. Eu acho que no vídeo devo ter citado aí, se eu discorri com esse pensamento, com certeza eu trouxe esse texto, porque é o texto, né, base para a gente extrair esse pensamento, tá bom? Capítulo 5, versículos de números, é o 7 especificamente, né? É o 7, mas isso aí vai lá a partir do verso 5, Filipenses 2, do verso 5 ao 11, na verdade, é que vai mostrar esse processo que a gente chama de a humilhação de Jesus. Então, a humilhação de Jesus começou quando ele se despiu da sua glória, ele deixou a sua habitação celestial, né? Deixou aquele ambiente perfeito, e aí veio então, primeiro, olha a humilhação, irmão, de Deus, vir nesse ambiente de pecado, nascer no ventre de uma criatura, né? Se sujeitar no cérebro de um recém-nascido, precisar, agora porque a gente está falando aqui do Jesus humano, precisar de ser ensinado quanto é 2 mais 2, papá, mamã, então ser ensinado, no caso a falar, olha, isso é uma humilhação para Deus enorme, não é? Então a gente percebe aqui que Jesus teve todos os processos naturais humanos. Então a sua concepção foi sobrenatural, foi pelo Espírito Santo. E a gente vai falar isso aqui, que não houve sêmen humano, não houve essa hereditariedade humana de Jesus. Ele não herdou nada de Adão. Ele não foi gerado por um espermatozoide, né? Que é o esperma que traz, esperma quer dizer semente, né? Zoe vida. Então a semente da vida humana ele não teve. Ele teve a geração divina na sua vida, que foi o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um papel preponderante na vida de Jesus, porque ele gera Jesus. Jesus é gerado, mas não criado, irmãos, tá? Isso precisa ficar bem claro. Ele é o Filho de Deus gerado, tanto é que ele é chamado de unigênito, né? Monogenesai, é único que foi gerado. Então ele é o único Filho de Deus que foi gerado. Todos os filhos de Deus são gerados em Cristo, porque só o Cristo é o Filho de Deus, o único. Todos nós somos adotados em Cristo, né? A Bíblia vai dizer isso em Efésios capítulo 1. Então, o Espírito Santo gerou Jesus, ungiu, capacitou Jesus e ressuscitou Jesus. Olha só. Então, a ressurreição, inclusive, de Jesus foi pelo Espírito Santo. Depois a gente vai ler, já vamos ler agora. Eu abri aqui em Filipenses, mas eu vou para Romanos, não tem problema, né? E a gente já começa com aquela nossa salada santa de versículos bíblicos. Romanos, livro de Romanos. É muito interessante, porque, inclusive, capítulo 8, verso 11, tá? De Romanos, 8 e 11. Inclusive, a gente depois vai falar aqui se nós fomos salvos pela vida ou pela morte de Jesus. Romanos 8 e 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo é quem ressuscita Jesus, tá? Então o Espírito Santo ele gera, ele capacita e ele ressuscita Jesus. A gente está falando aqui do Jesus humano, e todo o processo na vida de Jesus, ele nasceu, ninguém
Ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus. Ele é diferenciado em tudo. Mas como humano, ele passou todos os processos. E a gente vai lá para Lucas, né, para ter essa ideia. Falei Filipenses, mas a gente volta daqui a pouco, só para seguir uma sequência aqui de um pensamento mais lógico, né? Senão eu vou lá na frente e volto. Será que eu vou fazer isso de qualquer jeito? Lucas, capítulo de número 2. Lá no finalzinho do capítulo número 2, versículos de número 52. Então, Lucas 2:52 é o último versículo, né? E crescia Jesus. Aqui ele tinha 12 anos de idade, né? Nessa passagem aqui, 12 anos de idade, mas ele era um homem maduro. Daqui a pouco eu explico porque eu não falei isso, né? Ele era um homem maduro com 12 anos de idade. Depois dos 12 aos 30, a Bíblia se cala. A Bíblia se cala. Possivelmente ele viveu sua vida comum, como menino judeu, e não teve nada. Ele só surge, inclusive, lá no capítulo 3, no verso 23, aí ele já surge com 30 anos, né? E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, então ele aparece já de 12, 30 anos. Os budistas, se não me falha a memória, eles escrevem lá algumas histórias que Jesus ele foi inclusive lá para a Índia, algum lugar assim, aprendeu lá com alguns orientais e tal lá, mas isso não é bíblico, não tem base nenhuma não. Então a Bíblia se cala. Onde a Bíblia se cala, a gente também se cala. Aí lógico que vai ter um monte de imaginação, mas a gente não trabalha com a imaginação, senão haja imaginação, né? Capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, olha só, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Então aqui há 4 pontos do crescimento de Jesus. Em sabedoria, então intelectualmente Jesus cresce, se desenvolve, como qualquer outra criança. A Bíblia não deixa entender que Jesus era um superdotado. É uma criança comum. É uma criança comum, irmão. Que uma criança judaica, bem ensinada pelos pais, conhecia as escrituras sagradas. Olha, pode ter certeza, como a maioria de nós adultos que estudamos a Bíblia, talvez não chegue aos pés de uma criança com 12 anos de idade. Judaica, estou falando, criança, né, ensinada mesmo ali, como a Bíblia, no Antigo Testamento, recomendava. Então ele crescia em intelecto, inteligência, em estatura, biologicamente também normal. Ele ia crescendo como qualquer outra criança. Em graça para com Deus e para com os homens, eu acho muito interessante, porque aqui, quando diz em graça para com Deus, ele crescia no sentido espiritual, ou seja, do conhecimento que ele tinha de Deus. É por isso que eu digo que com 12 anos ele era um homem maduro. Não se sabe, amados, não tem como a gente saber a partir de quando Jesus teve a consciência de quem ele era, de fato. Que ele era o próprio Messias, ele era o próprio Deus, o Filho de Deus. E quem Deus era, o seu pai? A gente não sabe. Com 12 anos a gente sabe que sim, porque ele declara, né? Quando os pais perguntam, se vocês não sabiam que me convém estar na casa do meu pai? Não é? Então, a gente sabe que com 12 anos ele tinha essa consciência. Talvez foi com 12 anos mesmo, que ele teve essa consciência de quem ele era e quem era Deus em relação a ele. E aí ele sabia a sua missão. É por isso que eu digo aqui que Jesus, com 12 anos, era um homem maduro, um ser humano maduro. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem era Deus em relação a ele, e ele sabia qual era a sua missão de vida. Com 12 anos, não tem uma clareza dessa? A gente passa o resto da vida e talvez não sabe, com a clareza que Jesus tem. Então é um ser humano maduro. O ser humano maduro eu considero, é esse que entende claramente o seu papel, a sua missão nesta vida, nessa existência. Ele entende exatamente quem ele é em relação a Deus, e ele entende exatamente quem é Deus em relação a ele mesmo. Então isso é a maturidade da vida, descobrir essas coisas, né? Ter a clareza. Jesus com 12 anos, e com 30 anos, quem era Jesus? Um homem pleno. Aí não tinha para onde ir mais. Aí era pleno, perfeito, não tinha. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus que Jesus, como filho, ele teve que aprender algumas coisas. Então ele cresceu, foi crescendo, né? Foi amadurecendo até 30 anos de idade, numa plenitude do amadurecimento que um ser humano poderia chegar, de compaixão, de sensibilidade, de relacionamento com Deus. Então com 30 anos ele tanto é que ele começa o seu ministério com 30 anos, ele desce as águas com 30 anos, o Espírito Santo vem e o reveste com 30 anos, e daí ele começa o seu culto ministério, não é? Então ele crescia para com Deus, ou seja,
nessa compreensão de fato quem era Deus e para com os homens. Estou falando com 12 anos. E aí ele se desenvolvia socialmente. Isso é graça para com os homens. Se desenvolvia socialmente. O que a gente vê aqui, esses 4 pontos de crescimento na vida de Jesus. Um crescimento humano, né? Um crescimento natural. Ele precisou. Então a gente vê aqui o Jesus humano, né? nessa escritura aqui. Quando a gente volta lá para Filipenses capítulo 2, que nós não lemos, do capítulo 2, verso 5 até o 11, a gente vê esse processo, então, ou seja, de Jesus se despindo da sua glória. Jesus, ele passando essa chamada humilhação. Capítulo 2, verso 5 ao 11, já fala todo o processo, né? Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Tem, todas as Bíblias têm sentimento? Nenhuma está pensamento? Então, pensamento é a tradução melhor. Tem que pensar. Em pensar. Tem isso. entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Essa tradução é melhor. Essa é a mais próxima do original, tá? Então não é sentimento de Jesus, porque a palavra no original aqui é phronesis, né? Fronte, o pensamento. Então, de sorte que haja em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, olha só, que sendo em forma de Deus, não teve por direito seu, né, por usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Essa é a palavra-chave que a gente pega para desenvolver aquele pensamento de que Jesus, ele se esvaziou de fato dos seus atributos divinos. Porque a palavra aqui no original é kenosis. A palavra kenosis quer dizer isso, esvaziamento. Então Jesus se esvaziou, tá certo? Aqui, ó, aniquilou-se a si mesmo. Então Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, ou seja, da sua divindade. Ele se esvazia. Não é que ele deixa de ter, ele deixa de usar os seus atributos. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele deixou de utilizar as suas prerrogativas de Deus. Aqui ele fala, ele abriu mão de tudo que era seu. Exato. Esse é o sentido mesmo. É o kenosis, é o aniquilou-se, né? É o esvaziou-se. Si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, igual aos homens, em suas limitações. Então Jesus, como homem, ele teve cansaço, não é? Como Deus, ele não se cansa e nem se fadiga. Jesus, ele teve sede, mas como homem, como Deus, ele é a água da vida. Jesus, como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele é aquele que alimenta todos os homens. Jesus, como homem, ele se sentiu abandonado pelo próprio Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Como Deus, ele é aquele que não nos deixa e não nos desampara em momento algum. Como homem, ele teve solidão, amados. Se sentiu solitário, né? Foi abandonado. Mas como Deus, ele é aquele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Como homem, Jesus, ele de fato sentiu sono, dormiu inclusive várias vezes, a Bíblia relata isso. Mas como Deus, ele é aquele que não dorme e não tosqueneja, é o guarda de Israel. Como homem, ele foi aquele que foi esmagado pela fúria humana na cruz do Calvário, né? Então, como cordeiro, ele foi sacrificado. Mas como Deus, ele é aquele que vem e virá como leão, porque ele venceu todas as coisas, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Como homem, Jesus, ele foi maltratado, ele foi chicoteado, ele foi crucificado, ele foi flagelado. Mas como Deus, ele é aquele que sara as nossas feridas. Como homem, Jesus, ele morreu. Jesus conheceu a morte, mas como Deus, ele ressuscitou no terceiro dia. Como homem, a gente percebe que ele se sujeitou às autoridades, né? E ele experimentou um pouco, porque houve trevas em todo o universo quando ele estava na cruz do Calvário. Mas como Deus, ele é aquele que ele chega nos lugares e os demônios se sujeitam a ele. As trevas são dissipadas porque ele é a luz do mundo. Então assim, a gente vê sempre esses dois lados de Jesus, o humano e Cristo divino, né? E a gente percebe aqui claramente que ele foi semelhante aos homens. Ele tomou a descendência, inclusive, não de anjos, que a gente vai ler daqui a pouco. Deixa eu só completar aqui o texto, tá? Verso 8. E achado na forma de homem, olha só, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí vem então essa retomada dele,
né, que o próprio Pai lhe concede, essa retomada então da sua exaltação e da sua divindade. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou seja, irmãos, todo mundo que passou por essa existência, né, dos que estão nos céus, ou seja, anjos, arcanjos, querubins, serafins, qualquer outro ser celestial que exista lá, na terra, todos os poderosos, líderes, todo o ser humano, e os debaixo da terra, todos que passaram pela história humana, vão dobrar o joelho diante de Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa interessante. Então a gente vê aqui nesses versículos o processo de humilhação e de exaltação de Jesus, né? O Jesus que se fez homem e se sujeitou, e esse Cristo agora que foi exaltado. E ele só pode ser exaltado como Cristo porque se humilhou como homem. Se ele não tivesse assumido a forma de homem, ele não poderia ter sido exaltado como o Cristo, como o Senhor de tudo e de todos. Porque, irmãos, o que Jesus experimentou é aquilo que a Trindade jamais poderia experimentar na sua condição divina. Como que Deus ia conhecer o que era fome? O que era solidão? O que era traição? Não é? Que o Judas, Jesus sentiu na pele aquilo que o Pai e o Espírito Santo não conseguiram, porque eles jamais se despiram da sua divindade, mas Jesus fez isso. E aí ele se humilhou e muito, né? Porque ele sentiu na pele. Deus não podia saber o que era fome, o que era frio, o que era tristeza, né? De fato, na limitação humana. É por isso que quando Jesus ele intercede por nós, ele intercede com toda a propriedade. Então, quando Jesus, como sumo sacerdote que ele é nosso e permanece até hoje, segundo Hebreus 7:25, é o nosso sumo sacerdote, né? Intercede eternamente. É por isso que quando ele intercede por nós, ele carrega nele a nossa humanidade. Olha que coisa interessante. Então não é um ser divino que não tem a propriedade de saber interceder por um... É igual assim, amados, nós que já passamos algumas dificuldades na vida, quando a gente vai aconselhar uma pessoa que passou a mesma dificuldade que a gente passou, a gente tem muito mais propriedade, né? A sensibilidade que a gente tem é outra, a compreensão é outra, a autoridade é outra. Então tem todas essas questões. Então Jesus sentiu na pele. Quando Jesus ele vai interceder por mim, André, a única coisa que ele não carrega, que ele não pode falar, é a respeito de pecado, né? Que ele não, mas ele carregou o pecado nos seus ombros. Então ele sabe mais ou menos no sentido da fúria do pecado, porque na verdade a fúria do pecado ele sofreu no seu corpo, a ponto, olha a pressão que o corpo humano de Jesus sofreu. Tanto é que quando ele começa a orar, os seus poros começam a exalar sangue. Imagina a pressão das trevas. O que estava sobre os ombros de Jesus ali, o Isaías vai dizer, ele carregou potestades e principados. Não era brincadeira. Estava sobre os ombros de um ser humano todo o pecado de toda a raça humana, do início até o fim da história. E olha que é gente pra caramba, né? Não é não? E olha que é pecado até umas horas, não é não, mano? Imagina, nos ombros de um homem que não pecou. Veja só, que pressão. Não é à toa que Deus, o Pai, momentaneamente vira o seu rosto, para não ver o seu filho inocente, o seu filho perfeito, o seu único filho, porque ali Deus, o Pai, estava descarregando em Jesus toda a ira divina, toda a fúria divina. Jesus aplaca a ira de Deus, satisfaz a justiça de Deus. Olha que coisa tremenda, mano. A gente está falando de toda a humanidade sobre a vida de uma pessoa. Já pensou num negócio desse? E aí a gente entende que Jesus, ele então intercede junto ao Pai em nosso favor, carregando não só a questão da petição, como fazia o antigo sacerdote, né? A pessoa ia até o antigo sacerdote, levava lá o animalzinho, está aqui o animalzinho, eu pequei, ele vai me substituir. O sacerdote ia lá, como diz um amigo meu, torava o animal, cortava o animal, fazia o ritual, intercedia lá, né, diante de Deus, o sacerdote. De boa, tudo certo, e não, o sacerdote não sentia nada. Era um ofício mecânico, profissional, sabe? Oficial do culto.
Ele nem podia ser diferente. Imagina só o sacerdote, um ser humano, carregar sobre si o peso emocional, espiritual e psicológico de todos os pecadores que vinham até ele. Não ia ter condição um negócio desse, né? É igual os padres que antigamente ouviam um monte de pecado das pessoas lá no confessionário, confissão auricular que tinha, né? Então um pouco de desuso, mas a gente sabe que foi assim por muitos séculos. Esses padres enlouqueciam. Tanto pecado sexual, depois explodiu, tanto pedofilia, né? Então, quem que aguenta um ser humano ficar ouvindo e trazendo sobre si essa carga emocional, espiritual, psicológica de muitas pessoas? Então, o sacerdote do Antigo Testamento, ele fazia isso friamente, não se compadecia nem um pouco daquele pecador, nem um pouco. É por isso que o animal tinha essa pedagogia. O animal, quando a gente pega Levítico capítulo 1, né, do 1 até o 6, para a gente entender toda essa dinâmica do processo pedagógico. Mas o capítulo 1 já mostra para a gente aqui como que era feito e por que era feito daquela forma. O pecador trazia lá, vamos colocar vou pegar aqui um pecador mediano, né, na condição financeira, pegava lá um bodezinho, um bode, animal baixinho, né, o capítulo 1 vai falando quais eram os passos que ele tinha que tomar. Então trazia até o sumo sacerdote, até o sacerdote, ele tinha que se abaixar, porque o animal era baixinho, ele tinha que se abaixar, isso fala da humilhação dele. Ele tinha que colocar a mão na cabeça do animal, enquanto o sacerdote degolava o animal. Para ele entender o pecador, que o seu pecado, ele trazia, o resultado era a morte. Então ele tinha que sentir a agonia daquele animalzinho morrendo. O sangue sendo derramado e batendo no chão de areia, de barro, e subindo o cheiro de sangue. Ou seja, aquele ambiente de morte, ele tinha que entender que o seu pecado estava gerando aquilo, não é? Então se humilhava, entendia todo esse processo e fazia isso. Irmãos, o que o animal tinha a ver com aquela situação? Se fosse perguntar para aquele bodezinho, se você quer morrer em favor desse pecador? Não, é assim que ele ia responder, né? Todos, sem exceção, ia responder assim. Então, amados, ali é entendido que esse sacerdote era antipático, né, ao pecador. E aí a gente pega Hebreus capítulo 4, verso 14, 15, 16, só para dar tempo de vocês pegar a Bíblia. Hebreus capítulo 4, verso 14, 15, 16. Isso, depois a gente volta para Hebreus de novo. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas como que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança, verso 16, não é isso, Fábio? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades. Esse Jesus, ele se compadece. Esse Jesus, ele leva em si todas as nossas angústias, sentimentos. Ele entende perfeitamente isso como um humano, porque ele experimentou tudo isso. Aí a gente vai orar: Senhor, fui traído pelo meu melhor amigo. Eu disse: Senhor André, eu entendo muito bem o que é isso, também fui. Senhor, eu estou com angústia aqui porque eu quero fazer a vontade do Pai, mas a minha humanidade, ela quer se safar das consequências. Jesus: não, André, esquenta a cabeça não, que eu também entendo o que é isso. Eu orei assim, inclusive: Senhor, se for possível, afasta de mim essa situação aqui, né? Então a gente percebe que Jesus, ele sofreu tudo que a gente sofreu. A diferença é que não houve pecado nele, mas o sofrimento, as limitações humanas, sim. Então ele carrega nele, ele carrega a humanidade para o céu. Se a humanidade de Jesus ficasse na terra, ia ser um negócio sem sentido, amados. Porque alguns têm a ideia assim: Jesus veio, bonitinho e tal, se despiu da sua divindade, se fez humano, sofreu uns 30 e poucos anos aqui, né, um perrengue humano, aí morreu, ressuscitou e voltou bonitinho para o céu e deixou a humanidade aqui. Não é o que a Bíblia diz. Ele carrega essa humanidade para o céu, ele carrega essa natureza para o céu, ele continua com a sua natureza humana no céu, mas agora na plenitude da sua divindade, porque no capítulo 17 de João, verso 5, ele faz a oração: Pai, devolve-me aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Então ele foi novamente revestido da sua divindade, mas carrega a humanidade, só que é uma nova humanidade. Essa mesma humanidade que é o que o Espírito Santo, a partir
do sacrifício de Cristo, morte e ressurreição, está criando em nós aqui. Que é, é o que diz segundo aos Coríntios 5,17, lembra que eu li com vocês? Lembra? Está escrito lá? 5,17. Também a versão melhor não vai ser criatura, tá? Eu sei que as nossas versões aí, às vezes, elas não ajudam muito. É nova criação. O sentido melhor é nova criação, é nova criatura. Os que estão em Cristo é nova criação, né? As coisas velhas passaram e agora tudo vai se fazendo novo. Então, em Cristo, Deus está criando uma nova humanidade. É uma nova natureza, irmãos, de ser humano. É o ser humano que também não nasceu da vontade do varão, nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, que é João, Evangelho de João, capítulo número 1, verso 11, 12, 13, está escrito isso. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, que não nasceram do varão, da vontade da carne e nem do sangue, mas de Deus. Então, não é do varão, isso não é hereditário, isso não vem de uma natureza humana, adâmica, não é então da vontade do varão, não é da carne, não vem por obras, por rituais, por méritos, e não é do sangue, isso não é de fato passado de pai para filho, mas é de Deus essa geração. Então, em Cristo nós recebemos uma nova natureza, ela é chamada de regeneração, né? Ou seja, uma nova vida. O texto de Efésios capítulo 2, verso 1 até o 6 mais ou menos, vale a pena a gente ler esse trem aí, viu? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma vontade tão grande de ler Bíblia quando me reúno assim com os irmãos. Capítulo 2 de Efésios, verso 1 ao 6, 1 ao 6, 1 ao 7, alguma coisa desse tipo assim. Eu acho que até... Não, a gente vai ler até o 10, né? Que é para ter uma overdose de Bíblia. Capítulo 2, Efésios. Eu sei, amados, que quando abre a Bíblia no púlpito, às vezes é só 1 ou 2 versículos, né? E quando a gente vai lendo um monte de carreada assim, às vezes dá tontura, tal, né? Dá um enjoo. E assim, mas assim, se der uma azia, toma um sorrisal espiritual e depois passa. Vamos ler todo mundo junto, acompanhando? Pode ser? Eu faço a leitura e vocês acompanhem no texto de vocês. Olha só como começa. E vos vivificou. Essa palavra é a mesma coisa que ressuscitou, tá? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda, olha só, mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, é a ênfase aqui, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, quando Jesus ressuscita, Ele traz consigo essa possibilidade de todos nós ressuscitarmos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só um detalhe aqui, Ele nos traz a possibilidade de ressuscitarmos, não estou falando no último dia não, porque lembra da conversa que foi Marta e Maria, as duas irmãs, foi? De Lázaro, lá no capítulo número 11 de João. Eu sei, Senhor, que no último dia meu irmão ressuscitou. Não, no último dia coisa nenhuma, é aqui agora. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Então a questão é, essa ressurreição, ela começa aqui. A vida eterna começa aqui. A salvação começa aqui. A gente chama do agora já e o ainda não, né? Já início, irmãos, nós já somos salvos, é presente. Nós somos salvos e nós já temos a vida eterna. Não são coisas para o futuro, é aquilo que é proporcionado aqui e agora. O texto de de Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 1, Jesus, acho que é verso 14, Jesus vem pregando o reino de Deus e dizendo, ele está próximo. Crede no Evangelho. Essa palavra, o reino de Deus está próximo, não é da iminência, não é porque ele virá, é porque ele está acessível, próximo de proximidade. Ele está acessível a todas as pessoas agora. Capítulo 17 de Lucas, verso 20 e 21, Jesus diz assim, não diga o reino de Deus vem com aparência exterior, dizendo ele daqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês.
Eu sei que as versões vai estar entre vós, alguma coisa assim. Não é a melhor tradução também, tá? O original está lá, em teós, dentro de vocês. Então o reino de Deus está dentro de nós. É por isso que nós não oramos, venha a nós o teu reino. Não é? Já falei, acho que até no culto aqui, se não me falha memória. Foi? Então nós oramos assim porque nós oramos errado, mas não está escrito assim, né? Então nós não oramos, venha a nós o teu reino, a nós já veio, irmãos. É realidade. O reino de Deus já habita em mim. Né? O próprio rei habita em mim. Então o reino de Deus está próximo, quer dizer, está acessível. Antes não estava. Era uma meia dúzia, um monte de ritual, um monte de coisa, uma burocracia enorme. E mesmo assim a dificuldade é coisa complicada. Né? O reino de Deus era tomada à força mesmo, aquele negócio. E aí a questão aqui é que o reino de Deus, ou seja, o próprio Cristo, ele já nos deu essa condição de desfrutarmos da comunhão com Deus. Está tudo certo, tudo resolvido. Por causa da sua humanidade, ele cumpriu a justiça de Deus e ele nos possibilitou aqui e agora. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versos 11, 12 e 13. Isso é para dar o tempo, né, meu? Eu vou falando aqui, eu sou injusto. Deixo nem vocês abrir a Bíblia. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que saibais que tendes a vida eterna. Quem tem filho tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 11 a 13. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que saibais que vocês têm a vida eterna. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Mas nós temos a vida eterna, é uma afirmação. Não é? Quando a gente pega 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, Paulo diz, nós somos salvos. Nós somos salvos. Nós temos a vida eterna. Esse trem começa aqui agora, irmão. Não é um negócio para o futuro, não. Tá certo? No futuro vai se planificar o processo de redenção do nosso corpo. Mas nós, o homem espiritual, está tudo certo. Nós não pecamos mais. No homem espiritual, o homem espiritual não peca. Quem peca ainda é essa velha natureza que insiste em habitar em nós, né? Que alguns acham que no batismo tudo se resolve. Já falei para você, resolve coisa nenhuma. O velho homem sabe nadar, né? Ele vem atrás da gente, na abraçada. Né? Então ele sabe nadar, o velho homem. Mas, irmãos, eu não peco enquanto homem espiritual. O homem espiritual não peca. Discerne bem tudo, de ninguém é discernido, entende todas as coisas, não tem crise nenhuma. Não é o que diz 1 Coríntios capítulo 2? Então, é porque a gente às vezes lê de uma forma mutilada o texto. A gente tem esse hábito ruim, né? Pegar um textozinho, um versículo, aí pinça ele, aí lê ele descontextualizado e aí dá uma interpretação totalmente equivocada. Hermenêutica, vocês aprenderam que não é assim, né? Não foi isso que o professor Dorival? Então ele deve ter ensinado isso com certeza. Não se faz isso. Isso aqui é um assassinato da revelação. Então, quando a gente lê 1 aos Coríntios capítulo 2, verso de número 9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí você pega esse texto fora do contexto, fala, não, tem coisas que Deus ainda vai mostrar para a gente. Tem coisa nenhuma, o verso 10 está explicando. Deus já revelou pelo seu Espírito. Está lá o texto. E aí depois do 11 em diante vem falando, o homem espiritual entende bem tudo, discerne bem tudo, de ninguém é discernido. O natural que é uma complicação, né? Que não tem o Espírito, mas nós temos o Espírito, está tudo resolvido. Já foi tudo revelado. Não tem absolutamente mais nada, literalmente nada, que Deus precise nos revelar, concernente à sua pessoa, ao processo de redenção, ao seu Filho, à verdade e aquilo que está por vir. Está tudo escrito. Não só na Bíblia, mas na tábua do nosso coração, pelo Espírito, que é quem, na verdade, revela as profundezas de Deus. Eu estou falando todo o texto aqui, né? De 1 Coríntios capítulo 2. Então, olha que coisa interessante. Então, a gente vê aqui que o processo é esse. Nós somos resgatados, nós fomos privilegiados pelo fato de que Jesus, então, assume esse lugar nosso. Ele cumpre a natureza de Deus, a justiça de Deus, nos dá uma nova natureza. Essa nova natureza, então, não necessita de absolutamente nada. Absolutamente nada. É que a gente é muito fominha, né? Mas os crentes não precisavam de nada, irmãos. Sinceramente, a gente é muito egoísta, né? A gente ainda acha que a gente precisa, não precisamos de nada. Quem precisa é as pessoas que vão nascer de novo. O que eu preciso... que eu tenho falta e que Deus não me deu ainda. O que?
Porque pode estar uma coisa assim. Uma? Não? E por que nas orações a gente é tão pedinte, tão mendigo? Por que a gente pede e não entendeu ainda que a gente já recebeu tudo? E agora a nossa parte é só compartilhar. E a gente só quer curtir, né? Compartilhar. Ou é assim do Facebook. Então, vamos lá, amados, que eu não quero entrar muito devocional não, que não é o caso, né? Eu estava no verso 6, é isso, não é? Do Efésios 2? Ou vocês já saíram aí? Não sei mais aonde a gente está. Não, então vamos lá, vamos voltar na salada santa que eu fiz. Efésios. Capítulo 2, eu li até o 6, ele nos ressuscitou, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo. Olha que coisa interessante. Criados em Cristo. Ou seja, em Cristo, essa nova criação, ela está brotando. Então nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, a finalidade, né? Enquanto aqui na terra, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse texto vai nos mostrar então que em Cristo nós fomos criados, que em Cristo nós recebemos a sua natureza, né? Como habitava em Cristo o Espírito, é o mesmo, exatamente o mesmo Espírito que habita na nossa vida, amados. O mesmo. É por isso, inclusive, que nós temos a condição, pelo Espírito, de fazer a vontade de Deus e também operar as mesmas ações que Jesus operou, as mesmas. O que nos falta então? Por que isso não acontece? Aí cada um precisa pensar o que está aí, né, pendente e o porquê que a gente não vive essa plenitude que Jesus viveu. Porque foi nos dado esse privilégio. Ou então Jesus tinha mentido quando ele disse assim, eu vim para que tenham vida. Não é só vida, é vida em abundância. A pergunta que eu faço, não precisa responder, só para reflexão: qual de nós, irmãos, de fato experimenta essa vida abundante, espiritualmente falando? Eu já sei mais ou menos a resposta, mesmo não conhecendo a vida de vocês, mas eu conheço a minha, e a minha do ser humano é a mesma coisa, de todos os outros seres humanos. Mas é notório que por si isso é o amor, né? Pode ser? Porque Sim. a igreja de Cristo, né? A igreja primitiva, ela crescia, mas ela crescia porque ela tinha outros ideais, né? Chorava com os que choravam, se alegravam com os que se alegravam, eles se doavam. Será? E isso chamava a atenção dos que estavam fora. Não, mas será que a igreja primitiva era tão assim? Não, tá. Todo segmento, a gente entende que em todo segmento ele vai ter um problema, mas não como é agora. Será? Pelo que eu entendo de Bíblia, sim. Posso te relatar algumas ocasiões então? A gente vai encontrar várias. Não, a gente então. vai encontrar Ananias, Isso. Safira, a gente vai encontrar Evódia, a gente vai encontrar. Isso, mano. Só que assim, são casos isolados. Será? Porque, veja bem, se a gente pega a história de Pedro, a sombra de Pedro, não a própria sombra assim, mas... Será que Pedro, mesmo depois de cheio do Espírito Santo, Atos 2, aquela coisa toda assim, ele mentiu, ele mostrou uma postura falsa? Sim, e ele foi repreendido por Paulo. Só que isso é da natureza humana. Isso, mano. Então não tem essa perfeição. Esse romantismo que a gente coloca na igreja primitiva não é bem assim. Eu sei que tem a igreja, irmãos, a igreja primitiva, há uma única diferença: eles tinham todos os defeitos, todos os pecados e todas as dificuldades que nós temos, todas sem exceção. Talvez o que eles tinham e nos falta um pouco são as virtudes, mas os defeitos são os mesmos. As coisas eram tratadas, mas os defeitos eram os mesmos. A igreja sempre foi igreja, constituída de pessoas. O Pedrão, a gente fala Pedro, nossa, Pedro cheio depois. Porque assim, Pedro antes da descida do Espírito Santo, Atos 2 e depois, é isso que colocam, não é? Não, antes negou Jesus, era fraco e não sei o que. Tá bom, irmão, a gente pega Atos capítulo 10. O fogo já tinha pegado lá nos outros capítulos atrás, cheio do Espírito Santo. Aí Deus ele traz uma revelação, uma visão para o Pedro.
Pedro, ó, tô aqui, os animais descendo, aquela coisa, mata e come. Isso não, Senhor. Como assim não, Senhor? Como que uma pessoa diz para o Senhor não? Será que esse homem era tão assim como a gente espera que a gente fala que era? Será que ele era extraordinário? Será que os apóstolos eram homens assim, fora da curva? É um processo de lapidação, professor. Era igual nós. A gente tem uma ideia não tão romântica. Assim, Elias, o profeta do fogo, não é? Profeta excepcional. Não, entrou em depressão. Depressão. Porque hoje, para alguns cristãos, um crente com depressão tem alguma coisa errada. Ou não confia em Deus, não é? Essas são as conversas. Ou não confia em Deus, não tem fé suficiente, tem algum pecado incursivo, não é possível. Tem alguma coisa aí, tem que descobrir. Elias, sintomas, pega qualquer profissional da área, psicologia, da psiquiatria, da saúde, os sintomas de depressão. Complexo de inferioridade, desejo de morrer, queria se suicidar, olha só, desejo de morrer, e isolamento, não é? Se isso aqui não é um quadro depressivo, é o quê? Elias. Aí Tiagão vai falando para nós, Elias, homem ordinário. Todos os homens são ordinários. Extraordinário é Deus. Mas todos os homens, sem exceção, a gente romantiza Abraão. Abraão, mentiroso, faltou fé no pai da fé. Ou não? Não é? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi, tem certeza? Davi, será que era o cara mesmo assim? Davi, soberbo, se ensoberbeceu. Esse é um pecado que quase ninguém fala de Davi, né? Mais do adultério. Mas ele se ensoberbeceu. O profeta, porque ele perguntou ao profeta assim, vamos fazer um censo aqui em Israel, vamos ver o tamanho do meu exército. O profeta disse, faça isso não, rei, o negócio não vai pegar bem para o senhor, olha que Deus não vai gostar desse negócio. Não, vamos fazer e tal. Deus pesou a mão, trouxe uma praga lá, porque ele se ensoberbeceu. Oh, mas era um humildão, né? Então, mas ele mostrou lá que não era tão assim. O que eu quero dizer com... Eu poderia trazer outros vultos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Paulo que a gente pensa que é a perfeição em pessoa, né? A gente fala, não, depois de Jesus, Paulo foi o maior profeta. Depois de Jesus, Paulo foi o maior teólogo. Depois de Jesus, Paulo não sei o quê. É nada, não. No começo do ministério de Paulo, e olha que ele tinha ficado 14 anos depois da sua conversão, estudando as escrituras, pensando na vida, no que fez de errado, e a ideia que a gente tem assim também, né? Aceitou Jesus no caminho de Damasco, capítulo 9, capítulo 10 já saiu pelo mundo, pregando, atravessando os oceanos, não. Aceitou a Cristo, capítulo 9. Até ele ser enviado para missões, é o capítulo de número 13 de Atos, passa-se 14 anos, irmãos. 14 anos no seminário bíblico, 14 anos revendo as suas posições teológicas, 14 anos sendo discipulado, Barnabé pegando pela mão, ajudando ele, que ele precisava, né, de alguém. E aí a gente vê Paulo muito afoito, aqueles obreiros intolerantes com jovens. Conhece alguns obreiros assim? Né? Que quer colocar nas costas de um adolescente a mesma responsabilidade do novo convertido e tal. Esses obreiros assim, que não é maduro, que era Paulo. Quando viu Marquinho, gente boa, sobrinho do Barnabé, esse menino não presta para o ministério não, ó, não aguenta o tranco. Aí houve uma briga tão grande que irmão, para brigar com Barnabé. Pense num homem manso, filho da consolação, um homem generoso, bom, ajudou Paulo. Para brigar com Barnabé tinha que ser ruim, e era Paulo ruim. Tinha arrogância em Paulo. Quando a gente traça a personalidade, o temperamento de Paulo, o cara era colérico, um líder meio bruto. Isso era o perfil de Paulo. Estou falando no começo da sua vida cristã, que era o começo, depois de uns 15 anos aí, né? 15, 16 anos. Só lá no final da sua vida, depois de uns 30, 40 anos lá que estava caminhando, que precisou ser amadurecido também, aí ele vai lá naquela conversa, já está velho, morrendo, né? Disse, ó, traz aí Marquinho, ele é muito útil para mim e tal. Agora é útil, eu quero inútil, não prestava. O que eu quero dizer com tudo isso é que todos, sem exceção, inclusive a igreja, porque é constituída de todas essas pessoas, embora fossem pessoas virtuosas, pessoas que de fato a gente percebe a ação do Espírito Santo santificando e amadurecendo essas pessoas, mas, irmãos, não é diferente a igreja. A igreja é isso. É que a gente coloca um padrão na igreja que a gente às vezes pensa
que não vai ter, mas tem, sempre teve, do começo ao fim sempre vai ter. Extraordinário dentro dessa igreja é o Espírito Santo, que usa todos esses ordinários e essas ordinárias, não no sentido pejorativo que eu estou falando, não estou xingando ninguém, né? Mas estou falando nessa condição da ordem, nós somos da mesma ordem, ser humano. Então a gente pega lá o Novo Testamento, as igrejas, que igreja que a gente está falando? Que era a igreja? Não tinha nenhuma. Todos eram homens imperfeitos sendo lapidados por Deus. Todos eles. Agora não é que eu estou dizendo que esses homens não chegaram a ser exemplos, como nós podemos ser hoje exemplos, mesmo não sendo perfeitos. Mais virtudes nós temos que ter do que defeitos, né? Claro. Só em Jesus que a gente enxerga essa perfeição. Agora, é necessário que esses homens, é necessário que nós, como esses homens, também passem por esse processo e cheguem a uma maturidade. O que é a maturidade, irmãos? Eu aprendi isso com o Paulo. Lembra do Paulo, aquele baiano? Gente boa que veio aqui? Paulo. Eu aprendi isso com ele. Ele disse: André, a maturidade é a consciência do estado atual. Olha que coisa interessante. O que é a maturidade de uma pessoa? É a consciência do seu estado atual. Quem ela é hoje? Jesus, com 12 anos, já tinha consciência de quem ele era. Ele era maduro, não é? E ele foi sendo aperfeiçoado pelo Espírito até 30 anos, ficou pleno. Aí, por causa, então, da perfeição de Jesus, essa nova natureza ele nos concede pela regeneração do seu Espírito, que aplica em nós a obra dele. O Espírito Santo veio fazer substituir Jesus? Não veio substituir Jesus. Ele veio tornar real esse sacrifício de Jesus em nossa vida. Porque um não substitui o outro. O que um faz é dar sequência na obra do outro. O Pai cria, Jesus resgata e o Espírito Santo aplica essa redenção. Está tudo harmônico aqui, tudo definido o papel, inclusive. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Vamos lá. Hebreus. Sim, pode falar. Você falou que Jesus foi para a glória. Só que ele levou consigo a nossa humanidade, né? Tem base para isso? Sim. A gente pega, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, eu vou estudar isso, eu vou explicar isso, a gente vai estudar em escatologia, mas eu já vou dar uma pincelada. 1 Coríntios, capítulo 15, vou pegar o texto para ficar melhor, né? 1 Coríntios, capítulo 15. Aliás, deixa eu pegar primeiro 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo 2 e 5, né? Fica melhor. E achando pode ler. Quem achar pode ler, por favor. Pois existe um só Deus e uma só pessoa como Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. Lê em outra versão, que essa eu me perdi todinho. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A, né? A, tá nas duas A? Porque há um só Deus. Então, A quer dizer existe. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, o mediador, isso existe, é presente. Quem existe? Qual é o mediador que existe? O Jesus Cristo, homem. Quem intercede por nós é o Jesus Cristo, é o Jesus homem. Esse é o que intercede por nós. É o sacerdote, que é o Hebreus 7, 25, que intercede eternamente por nós. Então Jesus, no seu ofício sacerdotal humano, ele intercede por nós na humanidade, com propriedade. Então existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, vírgula, homem. Então esse texto para mim, eu consigo me basear nele para afirmar isso. Se a gente pega o 1 aos Coríntios, é lógico, irmãos, que é um estudo aqui, na verdade, que a gente faz do verso 33 até o 58, né? É um texto que vai desenvolvendo, inclusive, o corpo que nós teremos, porque nós teremos corpo no céu, tá certo? Nós teremos corpo no céu. Mas é um corpo. É um corpo. É um corpo que tem peculiaridades a ponto que o meu corpo não vai ser igual ao teu, como aqui na Terra não é. Né? É todo um processo, não tem como explicar isso tudo para vocês agora, mas no verso 33 até o 58, aí eu desenvolvo, versículo por versículo, todo esse processo, que é o que Paulo traz para nós aqui.
toda essa realidade de como nós vamos ser no céu. Nós vamos ser no céu a semelhança de Jesus também. A semelhança, inclusive, do corpo de Jesus. Então, olha só, Jesus tem um corpo, não é? E a semelhança desse corpo, que é um corpo vivificado, que não é sujeito a tempo, a espaço, a corrupção nenhuma, a semelhança de Jesus, nós teremos também esse corpo. Então, esse corpo, inclusive, que Paulo ele vai desenvolvendo aqui, depois se vocês quiserem ler de 33 até o 58, tá? Mas escatologia, Fábio, eu vou explicando tudo isso aí, tá? Então, agora eu não tenho condição, né? Mas esses dois textos são a base que eu pego para afirmar isso. 1 Timóteo 2 e 5 e o 1 Coríntios 15, do 33 até o 58, que vai falar de todos os processos. Ou seja, Paulo, é isso mesmo, vai dizendo, se há corpo animal, também há corpo espiritual, né? Então, o Adão, como nós trouxemos a imagem do terreno do Adão, nós também traremos a imagem do celestial, que é o segundo Adão, que é o Cristo. O primeiro, alma morrente. O segundo, espírito vivificante. Então, da mesma forma que nós trazemos aqui, ó, essas características estéticas, inclusive, do Adão, o terreno, nós traremos com nós, ou seja, nós receberemos, ou pelo processo, o único processo é esse, da transformação, que eu digo do arrebatamento, mas os que estiverem mortos e vivos, aí Paulo vai explicando todos esses detalhes, né? Mas ele diz, olha, eis que todos seremos, eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. E o que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, e quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, onde está a morte, teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória. Mas graças a Deus, olha só, que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra tem uma recompensa. Está aí, Manu, 58? Está lendo? Ou é outro negócio que está lendo? Não, estou lendo. É isso aí, né? Não, eu estou vendo aqui o versículo 49, que diz, assim como trouxemos a imagem do terreno, exato, da natureza adâmica, isso, assim traremos também a imagem do celestial. Isso, exato. Exato. É que é um desenvolvimento aqui de todo o texto, desde o 33. Mas, amados, esses são os dois textos e eu acredito que eles são coerentes. Claro que vocês são obrigados a concordar comigo em todas as situações que eu faço, mesmo porque não são coisas que estão escritas diretamente, né? É conceito que eu estou desenvolvendo dependendo do texto. Então é claro que aí vocês têm a tua liberdade, eu acho que não é bem assim. Tudo bem, não vamos brigar por causa disso. Isso é doutrina cristã, né? Tradição cristã, é o segundo Adão, né? Então, por que está Paulo aos Coríntios e Paulo aos Romanos, é o segundo Adão. Não, eu digo assim, da declaração minha, que eu disse que Jesus, ele levou essa natureza humana para o céu. Mas a natureza humana é essa natureza perfeita. Essa natureza que alcançou a chamada, o último estágio da salvação, que nós chamamos de glorificação. Ou seja, que é o ser humano que nós seremos no céu. No céu nós não seremos assim, igual os anjozinhos, sem corpo, porque parece que os anjos não têm corpo, parece, não vou entrar no detalhe agora. A questão é que alguns dizem, não, no céu a gente vai ser espírito? Não. No céu nós vamos ser um ser humano regenerado, plenificado, glorificado. Isso quer dizer o quê? Que teremos um corpo, tá certo? Só que não é o corpo sujeito à morte, mas é um corpo igual a Jesus. Porque um espírito sem um corpo é o quê? Fantasma. E um corpo sem espírito é defunto. No céu nós não seremos nem defunto e nem fantasma. Seremos um ser humano criado à imagem e semelhança agora desse Cristo humano, que é a humanidade que foi levada para o céu. Então é a humanidade que Deus está resgatando através de Jesus. É a humanidade que Adão não deu conta. E Jesus agora veio para, então, criar outra humanidade. Então, nós somos uma nova criação de Deus. Nós somos uma outra humanidade. Uma outra humanidade que não será mais sujeita à morte. Uma outra humanidade que não terá possibilidade de falhar como a primeira teve. Porque é em Cristo agora que nós estamos sendo formados. Que não era o caso do Adão. Não é? Então, só para a gente ter uma ideia assim, mais ou menos, da importância do Cristo homem, do Cristo ser humano. Porque se Cristo não fosse ser humano, 100% ser humano, não teria como criar essa humanidade, essa nova humanidade. Em que humano? Baseado em que humano? No humano fake? No humano falso? No humano que foi humano, mas deixou de ser humano? Não. É esse humano
Esse humano Jesus, que ele cumpriu toda a justiça de Deus, né? Ele não conheceu a morte por conta de uma consequência de pecado, e sim por uma decisão de amor a essas criaturas, se identificando com elas, e aí precisou tomar essa descendência. Eu vou ler o texto de Hebreus, a gente encerra a aula, tá? Quer dizer, encerra aqui a conversa, né? A aula não, vocês têm a liberdade aí para mandar um zapzinho lá. Hebreus... Lucas 22, 18, Sim. Jesus ele vai usar... na última ceia, né, ele vai falar, 22, 18 de Lucas, vai falar assim, porque vos digo que já não beberei do fruto dessa vide. Sim. Ou seja, seria a última ceia na terra. Exato. Até que venha o reino de Deus. Obrigado. Não é isso? Sim. Então, se ele está falando de algo físico, Sim, no céu apesar assim, a gente não tem, obrigado, não tem como comparar, né, que seja exatamente, mas é uma realidade. Aliás, nós teremos uma alimentação no céu. Eu só vou falar essa escatologia. A última referência aqui, ó, Filipenses 3:21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também assim todas as coisas. Exato. Lê o 20 também, meu irmão. Acho que o 20 traz um negócio interessante aqui. Ó, 20:21. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também assim todas as coisas. Isso. Você não está ensinando heresia não, agora. Graças a Deus, eu acredito. Faz 12 anos que eu estou empenhado em não ensinar heresia lá. Verso 14 do capítulo de número 2 de Hebreus. Capítulo 2 de Hebreus. Verso 14. E tem uma, né, irmão? Né? Às vezes a gente até pode abordar uma questão equivocada, mas necessariamente não, porque a palavra heresia é muito forte, né? Eu sei que usa para todo mundo, em toda ocasião, mas não é Hebreus o quê? Capítulo 2, verso 14 em diante. Capítulo 2, verso 14. 14, não existe. A gente às vezes fala assim, é muito pesada essa palavra heresia, né? Às vezes há um equívoco de pensamento, então a gente só precisa alinhar as coisas, né? Então eu acho muito pesado. Pastor, eu até estou aqui, mas eu entendo que é do Espírito, então não sei se ar-condicionado vai resolver. Mas já está acabando aqui, a gente até já abre a porta e liga tudo aí. Verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, no caso Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então ele toma essa descendência só para enfatizar a questão da humanidade, né? Eu tentei hoje nessa aula, se foi uma aula, não sei, mas tentei enfatizar a questão da humanidade de Jesus, 100% homem, humano, até o tutano. Aliás, o único humano 100% humano, porque nenhum ser humano que pisou nessa terra foi 100% humano. faz a pergunta. Faça, só não sei se responde. Dessa humanidade de Cristo, se Jesus era 100% Deus. Calma aí, mano, faz de novo, é que agora me deu embaralho na mente. Se na humanidade de Cristo é Deus. Jesus 100% humano, está mais provado, obviamente, que ele... Né? Foi um homem em tudo. Mas ele era 100% Deus? Aí a gente precisa entender o seguinte: ele nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou. A questão é que ele deixou de usar os atributos de Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Foi 100% Deus, mas não usou a prerrogativa. Ele não usou as suas virtudes. Ele não usou ele não utilizou dessas características de Deus, ou seja, onipotência, onipresença, onisciência, onividência. Ele não usou isso. Mas ele nunca, não é porque ele não usou que ele deixou de ser Deus. Ele jamais poderia deixar de ser Deus. Porque a confusão é como que um único ser pode ter duas naturezas. Aqui que é a confusão nossa. Mas em Jesus isso é possível, unicamente nele. É por isso que Jesus é único em tudo. Em tudo que a gente pensar, Jesus é único. Mas se a gente fala que ele deixou de ser Deus, é um negócio meio estranho. Como que Deus pode deixar de ser Deus? É impossível que Deus faça algumas coisas.
Para Deus há alguns impossíveis. Um deles é deixar de ser Deus. Como que Deus deixa de ser Deus? Impossível. Como que Deus pode mentir? Impossível. Como que Deus pode criar outro Deus? Impossível. Como que Deus pode criar uma pedra maior do que ele possa carregar? Impossível. Então tem impossíveis para Deus. E um dos impossíveis é deixar de ser Deus. Então ele nunca deixou de ser Deus. Ele deixou de usar os atributos de Deus. Eu acho que para mim isso é tranquilo. Não sei para vocês. Eu acho que né? Então, tá bom. Então todo mundo